Agora, pro retiro de outubro mesmo, ele pediu pra gente assistir uma iniciação do Geshe, do... Ó, alguém falou Geshe, a TT falou Geshe, eu fiquei com Geshe na cabeça. É, uma iniciação do Lama Gachin Rinpoche, que esse sim, deixa gravado, deixa na internet, porque pra ele funciona, sabe? As iniciações gravadas. Então a gente vai ter que assistir, assim, pro Retiro de Outubro. Eu vou botar o som em português em cima, semana, não essa aqui, agora a outra semana. Eu vou preparar esse vídeo, daí todo mundo assiste. Mas não é a mesma iniciação, é só uma iniciação de Guru Rinpoche, mas é como se fosse uma bênção, assim, pra gente assistir o próximo retiro. Tá bom, querido? Mas não fica triste, não, que a gente vai. Qualquer hora dessas a gente Não, faz de novo. uma hora Uma, vem. uma hora vai, uma hora vai. O Márcio fica passando mal, que ele nunca pode. Ele também não fez, nunca pode, não sei o quê, fica passando mal. Mas já já a gente vai ter de novo. Não se preocupem. Então vamos lá, amorzinhos. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um outro grupo de WhatsApp, tá? Desculpa, mas a gente vai tentando, né? Sei lá, não, acho que não funcionou direito esse grupo de Telegram, né? Mas ó, deixa eu explicar: tem duas coisas diferentes. Uma é o grupo de Telegram e outra é canal de Telegram. O canal de Telegram eu acho que a gente devia manter. Porque ela fica melhor do que o WhatsApp, sabe? Ela fica mais organizada do que o WhatsApp. Então a gente pode ter as duas coisas. Só que para aviso, e vai ter prática, não vai ter prática, ó, vai ter prática de sadhana, olha, o retiro vai abrir, não sei o que lá. Aí a gente continua usando o WhatsApp, tá bom? Desculpa aí, mas estamos tentando, né? Então, vamos tentando. Quem sabe um dia. Então, amorzinhos, deixa eu ver uma coisa aqui. Esse vídeo que a gente vai ver agora, esse vídeo que a gente vai estudar hoje, não tem as preces. Então a gente vai fazer as preces só nós outros. E daí a gente passa para o vídeo, como é que fala? Uma introdução do Lama. E daí a gente faz a prática. A gente faz a prática, certo? Então vamos lá, amores. Então a gente faz uma vez em tibetano, uma vez em português, uma vez em silêncio. Cada uma dessas preces, tá? Namo lama deshe dupeku concho songi ranjin la ladrando dru senchenan janchu bardu capsuchi. Namo. No lama que é a corporificação dos sugatas, da natureza das três joias, eu juntamente com os seres dos seis reinos, tomamos refúgio até nossa iluminação. Senke droa kudonto lama sangye druvneni ganla gandu trinleki droa droa damchao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Guru, deidades pessoais e Dakinis, por favor, aproxime-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus. Com meu corpo, fala e mente, eu presto homenagem com reverência. Faço oferendas externas, internas e secretas. Reconheço e exponho meus samaias quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. Regozijo-me na prática do mantrayana secreto. Por favor, girem a roda do Dharma do mantrayana secreto que amadurece e libera. Eu rogo, não passem para o Nirvana, mas permaneçam.
Dedico a essência aos seres sencientes. Possamos nós realizar a natureza Vajra perfeita. Na fronteira noroeste do país de Odi, no coração de pólen de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid, está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Om Again Yogi Nujansam Pema Gesa Dompola Yam Tsen Chogi Nudrumye Pema June Shesudrak Kordo Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadruki Jenge Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Hom Again Yogi Nubjansa Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Nyodrumye Pema June Shesudra Kordu Kandro Mampeko Keki Jesu Dadruki Jenge Lapchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Recitamos um mantra do Mala do Guru. Nós recebemos as bênçãos de Guru Rinpoche, recitando o mantra. Om Ahom Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Ahom Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Ahom Vajraguru Pema Siddhi Hum. Om Ahom Vajraguru Pema Siddhi Hum. Agora então nós recebemos as 4 iniciações de uma sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche, irradia uma luz branca que toca a nossa testa, penetra todo o nosso ser, purificando todos os obscurecimentos de corpo.
Uma sílaba rom vermelha no coração de Guru Rinpoche, na garganta de Guru Rinpoche. Irradia uma luz vermelha que penetra pela nossa garganta, purificando todos os obscurecimentos de fala. De uma sílaba rom azul no coração de Guru Rinpoche, irradia uma luz azul que penetra o nosso coração, entendendo todo o nosso ser, purificando todas as ações negativas de mente. E dos 3 pontos de Guru Rinpoche, irradiam as 3 luzes que penetram os nossos 3 pontos, purificando os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. Guru Rinpoche então passa para o topo da nossa cabeça, se dissolve em luz, penetra pelo nosso canal central até o nosso coração e nós nos tornamos indivisíveis em corpo, fala e mente de Guru Rinpoche. Nós repousamos uns instantes nessa indivisibilidade com o Guru. Bem, então a gente ouve a introdução da prática de Lama Deu e daí a gente segue para a prática. Yuji Nubjan San Pema Gesar Dompola Yatsen Choki Yodrubne Pema June Shesuda Kordu Kandro Mambe Kord Chechi Jesu Dagdrupchi Jingi Lapchi Jeksu So Guru Pema Siddhi Hum Hum Orge Yuji Nubjan Sang Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Yodrumye Pema June Shesudha Kordo Kandro Mampe Kor Cheki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Jeksu So Guru Pema Siddhi Hum Hum Orge Yugi Nubjan Sang Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Yodrumye Pema June Shesuda Kordo Kandro Mambe Kord Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Jeksu So Guru Pema Siddhi Hum Sangye Chodam Sochi Chodam La
Janchu Dagni Kyapsuchi Dagi Jingso Jipe Sonamchi Drola Penchi Sangye Druparso Sangye Chodang Sochi Chonamla Janchu Bardu Dagni Kyapsuchi Lagi Jingso Jipe Sonangchi Drola Penchi Sanje Druparso Sangye Chodang Sochi Chonamla Janchu Bardu Dagni Kyapsuchi Dagi Jingso Jipe Sonangchi Drola Penchi Sanje Druparso. Just to be sure I'm not going to be a mess. Samadhi. So in this Vipassana phase, this phase 3, sequentially and in a very meaningful order, we're examining how the self exists. We're not questioning whether I exist. Of course I exist. We go from the self and then we go to the body, not questioning, very importantly, we're not questioning whether the body is made of cells and atoms, as it's described in modern anatomy and physiology. We're not questioning that. What we are questioning is, how does it exist? Not whether there are internal organs, and so of course there are. So we go from the self to the body, and then we expand to the rest of the physical universe. Então, nessa fase 3 de investigação de Vipassana, a gente tem uma sequência aqui. A gente começa pelo eu. Então, a gente não está questionando se o eu existe ou não existe. A gente está questionando como que o eu existe. Da mesma forma, do eu a gente passa para o corpo. De novo, a gente não está questionando se o corpo existe. É claro que ele é formado de células, de órgãos, como descreve a anatomia e a medicina moderna. Mas a gente está questionando aqui como é que o corpo existe. Então, a gente passa para todos os fenômenos, como é que todos os fenômenos existem. So there's this absence or identitylessness of persons, the identitylessness, which means lack of inherent nature of phenomena, and in fact, the lack of inherent nature of the mind is included among phenomena. Então, a gente está buscando identificar a ausência de identidade da pessoa. A ausência de identidade quer dizer que não existe uma identidade inerentemente existente de todos os fenômenos, e, na verdade, a mente está incluída em fenômenos. But that was already covered, as we very well know, in phase 1. Mas a mente, né, já foi coberta na fase 1. Because it was needed there from the beginning, that stream of insight into the emptiness of mind and shamatha, and then in phase 2, identification of Rigpa, it needs those three streams to converge to enter the path of Dzogchen. Então, a primeira parte de investigação da mente, a gente já cobriu na primeira parte, porque ela era uma das correntes necessárias, né? Junto com a corrente de Shamatha e junto com a corrente de identificação de Rigpa, a gente precisava dessas três para entrar no caminho do Dzogchen. And of course, bodhicitta is assumed, because Dzogchen is couched within Vajrayana, Vajrayana couched within Mahayana, so of course your motivation has to be bodhicitta, otherwise there's no Dzogchen at all. Então, a gente já assume que a motivação de bodhicitta já estava presente, porque o Dzogchen está
aninhado no Vajrayana, e o Vajrayana no Mahayana. E a motivação do Mahayana é bodhicitta. Então, a motivação de bodhicitta já está presente, com certeza. So you approach the path with the cultivation of relative bodhicitta, like everywhere else in Mahayana. Então, a gente começa o caminho cultivando a bodhicitta relativa, como em qualquer outro lugar no Mahayana. But once you've identified Rigpa and entered the Dzogchen path, then you can start to see how relative bodhicitta emerges spontaneously and effortlessly out of ultimate bodhicitta, which is Rigpa. Só que quando a gente entra no caminho do Dzogchen, a gente começa a entender e ver como é que a bodhicitta absoluta surge a partir de Rigpa. So Bodhicitta relativa surge a partir de Rigpa, que é a bodhicitta absoluta. and remember the core teaching from yesterday, that the essential empty nature of Rigpa is Dharmakaya. Então, ontem a gente viu que a natureza essencial vazia de Rigpa é Dharmakaya. The manifest luminous nature of Rigpa is Sambhogakaya. A manifestação luminosa de Rigpa é Sambhogakaya. And from Dharmakaya and Sambhogakaya, then spontaneously manifests, effortlessly, the all-pervasive compassion of Nirmanakaya. E a partir de Dharmakaya e Sambhogakaya surge espontaneamente a compaixão que tudo permeia, que é Nirmanakaya. And that's where you see relative bodhicitta emerging out of ultimate. E é aí que a gente vê a bodhicitta relativa emergindo da bodhicitta absoluta. So now in our session right now, we will focus on the body. Então, nessa nossa sessão, a gente vai focar no corpo. Among all the physical phenomena in the universe, your own body is the only one that you can look at from the outside. I can look at my body, you know, like I can touch your arm, I can touch my arm, pretty similar. I can look at my body from the outside, but it's the only physical entity, of course, in the universe that we can actually examine from the inside. E o nosso corpo é a única entidade física em todo o universo que a gente pode olhar de fora, a gente pode olhar para o nosso braço, assim, mas é a única entidade do universo que a gente pode olhar de dentro para fora. And this, among all physical entities in the universe, by and large, it's our bodies that we identify with most strongly and therefore reify most strongly. E de todas as entidades no universo, é com o corpo que a gente se identifica mais fortemente e é o corpo que a gente reifica mais. So if we can cut the cord of identifying with the body and reifying the body, oh, that will really go a long ways to cutting the cord, cutting the root of samsara. Se a gente conseguir cortar a corda da identificação com o corpo e da reificação com o corpo, então a gente vai avançar bastante no caminho de cortar a raiz do samsara. So once again we will investigate with Vipassana, investigate how the body exists. Então, de novo, com Vipassana, a gente vai investigar como é que o corpo existe. And as we did with the self, we will do so observationally, that is, looking at the appearances that manifest to our awareness. Então, como a gente fez na sessão anterior, a gente vai fazer isso por meio da observação, de ver que aparências que surgem para a consciência, como a gente fez com eu. And we'll investigate with intelligence, with concepts as well. E a gente vai investigar com inteligência, com conceitos. Bringing these two together. E trazer essas duas juntas. Well, that's all. Please find a comfortable position. Então, encontre uma posição confortável. Settle your body, speech, and mind in the natural states. Estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais.
as we examine how the body exists, we shall be first focusing observationally on the appearances that manifest through our different modes of perception. Para examinar como o corpo existe, nós vamos observar as aparências que surgem para todos os nossos tipos de percepção. We know about our own and others' bodies primarily by way of seeing, Nós conhecemos o nosso corpo principalmente por meio da visão, by way of tactile sensation, das sensações táteis, a little bit by way of hearing. um pouquinho através dos sons. So now we look at our own bodies from the inside out, Agora nós vamos olhar para o corpo de dentro para fora, like no one else can. de uma forma que ninguém mais pode fazer. So resting once again, as we've done before, in the stillness of awareness, Então descanse mais uma vez, como nós fizemos antes, na quietude da consciência. and direct the light of your awareness on the somatic field of the body. E dirija a luz da consciência para o campo somático do corpo. And on the full range of tactile appearances that arise within that domain. E para toda a gama ampla de sensações táteis que surgem nesse domínio. So using your power of mentation, you can distinguish between one type of appearance and another. Então você está usando o poder da atividade mental para distinguir uma sensação, um tipo de sensação do outro. And we can use thought and language to further distinguish. E nós podemos usar os pensamentos e a linguagem para distinguir um pouco adiante. Can you right now identify the tactile sensations of the earth element? And these are all those sensations of firmness and solidity. Você consegue neste momento identificar as sensações relacionadas ao elemento terra, de firmeza e solidez? The sensations of the water element, of fluidity, of moisture. As sensações do elemento água, de fluidez, de umidade. The tactile sensations of the spectrum from cold to hot, corresponding to the intensity of the fire element. As sensações táteis do espectro entre frio e quente, ligados ao elemento fogo. And sensations of movement of any kind, a vibration, movement of the breath, and so on, corresponding to the air element. E sensações de movimento de todos os tipos, vibrações, movimento da respiração, relacionados ao elemento ar. And all of these arising and passing within the space of the tactile or somatic domain. E todas essas sensações surgindo e desaparecendo no espaço do campo somático. View these tactile sensations as tactile sensations. Sinta essas sensações táteis como sensações táteis, Without falsely projecting upon them any sense of I or mine. sem falsamente projetar sobre elas nenhuma noção de eu e meu. And as sensations, as appearances, they are just sensations, just appearances, empty of any substantial nature, not existing from their own side, but only relative to tactile perception. E como sensações e aparências, são sensações e aparências vazias, sem nenhuma existência inerente, independente da percepção tátil.
So observe for yourself. Então observe por você mesmo. In terms of this first person observation of the body from the inside, do you perceive anything that corresponds to your notion of body? Nessa perspectiva de primeira pessoa, observando de dentro para fora, existe algo que corresponda à sua noção de corpo? We may say the body produces these sensations. We may say the sensations occur in the body. But do you see the body that generates them or in which they occur? Nós podemos dizer que o corpo produz essas sensações, ou que essas sensações estão no corpo. Mas você consegue ver o corpo que produz as sensações, ou no qual as sensações estão? Or is everything you perceive empty of inherent nature? Ou tudo o que você percebe é vazio de existência inerente? And empty of body? E vazio de corpo? And if you look at your body, you see visual impressions, shapes and colors. Se você olhar para o seu corpo, você vê impressões visuais, But, cores e formas. but shapes and colors are not a body. Mas cores e formas não são o corpo, They're empty of body. são vazias de corpo. The body has shapes and colors, but where is that body that has a shape and has colors? O corpo tem formas e cores, mas onde está esse corpo que tem formas e cores? Whoever sees that? Quem jamais viu esse corpo? And we can hear the sounds made by the body. E nós conseguimos ouvir os sons produzidos pelo corpo, But they are not a body. mas eles não são o corpo. And when do you ever perceive the body that makes those sounds? Onde você pode perceber o corpo que produz esses sons? In terms of appearances, all appearances are empty of the body. Em termos de aparências, todas elas são vazias de corpo. Nowhere is the body to be found either among appearances or apart from appearances. Não há lugar onde o corpo pode ser encontrado, nem entre as aparências, nem independentes das aparências. Yet we're not denying that the body exists. Nós não estamos negando que o corpo exista, But all of these are empty of the body. mas tudo isso é vazio de corpo. Nowhere is the body to be found. Não há lugar onde esse corpo possa ser encontrado. There is no body in the substrate. Não há um corpo no substrato. The substrate itself is immaterial, and so are all the appearances that arise within it. O substrato em si é imaterial, bem como todas as aparências que surgem no substrato. But we apprehend the body by way of the conceptual mind. Mas nós apreendemos o corpo por meio da mente conceitual, That designates labels. que designa, rotula. So now with the conceptual mind, imagine, bring to mind your body. Agora, com a sua mente conceitual, traga à mente o corpo, That is indeed made of internal organs, of cells, molecules, and so on. que é de fato constituído de órgãos internos, moléculas, átomos e assim por diante. But what is the actual referent of body? Mas qual é o verdadeiro referente da palavra corpo? There's the name that has meaning only because we say it does, as the referent of the name, body.
existe um nome que nós designamos como sendo um nome, assim como um referente a esse nome. When you think now, we move into the more discursive use of intelligence. When you think of my body, what comes to mind? Agora, quando nós pensamos usando uma inteligência discursiva, o que constitui o meu corpo? What's the referent of my body? Qual é o referente do meu corpo? What comes to mind? O que vem à mente? The visual form of the body? A forma visual do corpo? But that's not a body. Mas isso não é um corpo. What is the basis of designation when you designate my body? On the basis of what? Qual é a base de designação? Em que base você designa o corpo, meu corpo? Might it be the head or the face? Será que é a cabeça ou o rosto? But the head is a head, the face is a face, it's not the body. Mas cabeça é cabeça, rosto é rosto e não são corpo. The skin is not the body. A pele não é o corpo. Bones are not a body. Ossos não são o corpo. Internal organs are not a body. Os órgãos internos não são o corpo. What here actually is the body? O que aqui realmente é o corpo? You have one body. What is that one thing that is your body? Você tem um corpo. Qual é essa única coisa que é o seu corpo? And again, what is the basis on which you designate my body? E novamente, qual é a base sobre a qual você designa meu corpo? Your torso? Seu tronco. That's a torso, not a body. Isso é o tronco, não é um corpo. Your limbs? Seus membros. They're limbs. São membros. Limbs of a body, but they're not a body. Membros do corpo, mas não o corpo. All of the parts collectively? Todas as partes, coletivamente. But all of those parts are many parts. They're not one thing. They never become one thing. You have one body, many parts. They can't be identical. Mas todas essas partes, elas são muitas. Elas nunca se tornam uma. Como elas poderiam ser um corpo? Elas sempre vão ser muitas. And if you lose an internal organ like your gallbladder or a kidney, you still have a body, don't you? E se você perder um de seus órgãos internos, como a bexiga ou o rim, você ainda assim teria um corpo, não teria? You could lose a limb, 1, 2, 3, or even 4 limbs, you'd still have a body. Você pode perder um dos membros, 2, 3, até 4, e ainda assim você teria um corpo. From the side of the body itself, objectively, can you find anything there among the individual parts of the body or all of them collectively that actually is the body? Por parte do corpo em si mesmo, seja entre as partes ou pelo conjunto das partes, você consegue identificar o corpo.
the body is indeed something physical made of atoms and cells. O corpo é de fato algo físico, feito de átomos e células. It does exist, of course, in physical space. E é claro que ele existe no espaço físico. So it couldn't possibly have any attributes that are non-physical that exist only in the substrate. Como ele poderia ter atributos não físicos que existem só no substrato? But what is this real body that has no color? Mas o que será que é esse corpo de verdade que não tem cor? That is devoid of tactile sensations? Que é destituído de sensações táteis? What is the body that has all of its parts? O que é o corpo que tem todas essas partes? There are all the parts of the body, and then there's the body that has all those parts. Existem todas as partes do corpo, então tem o corpo que tem todas essas partes. But is the body to be found anywhere among those parts? Mas o corpo pode ser encontrado em meio a essas partes? Or are they all not empty of body, not a body? Ou elas não são todas vazias de corpo, não o corpo? The body is unfindable among its parts. O corpo não pode ser encontrável entre suas partes. But separate from all those parts, if you look for the body that has the parts, that too, isn't it also unfindable? Mas a parte de todas as partes, o corpo que tem essas partes, ele também não é impossível de ser encontrado? Rest in the knowing of the utter unfindability of the body existing in and of itself. Descanse nesse conhecimento da total impossibilidade de ser encontrado do corpo. The identitylessness, the emptiness of any inherent or intrinsic nature of your own body. A ausência de identidade ou a ausência de existência inerente, a vacuidade do corpo. Upon seeking out the referent of the word my body, do you find anything other than objectless space? Buscando a fonte do nome, meu corpo, você não encontra nada além de espaço vazio. Rest in that knowing Repouse nesse saber of the emptiness of the body. da vacuidade do corpo.
Desculpa, amores, tinha prece, né, no vídeo. É que eu olhei rapidinho e não tinha o Lama Santen. Falei, deve ter sido depois de um intervalo, porque o Lama Santen geralmente faltava depois dos intervalos, né? Mas nos comecinhos ele estava sempre lá. Desculpa aí, a gente teve que recitar umas preces a mais. Então, aí agora talvez... Foi por mim. Hã? Foi por você mim, porque eu cheguei chegou atrasada. atrasada ali já. Então, beleza. Então foi isso. A gente Aí eu combinou, né? fiz. A gente combinou, né? Tava pensando a gente olhar um pouco Pera só um pouquinho que eu tô tentando tirar o idioma aqui para não ficar cheio de coisa vermelha. Tava pensando a gente ler a instrução da prática. O que vocês acham? O texto. Pra gente discutir. Porque ela é muito... É muito rica essa instrução aí. Calma aí. E é tão vipassana, né? Que dá pra discutir a instrução, né? Então, olha só. Então, é uma prática de vipassana com foco no corpo, né? Claramente, assim, né? Então, primeiro, a gente sempre, como sempre, estabelece corpo, fala e mente nos estados naturais, né? Quem quiser parar em qualquer momento, o que é estabelecer o corpo em estado natural? Para que a hora é essa, beleza? Então, vamos lá. Então, ao examinarmos como o corpo existe, não se o corpo existe, né? Como o corpo existe, porque existe, óbvio, mas como que o corpo existe? Então, nós devemos primeiro focar observando as aparências que surgem nas diferentes formas de percepção, né? Então, lembra que sempre que nesses ensinamentos do Lama surge essa palavra aparência, isso não se refere só à visão, não é só aparência visual, né? Porque, eu não sei para vocês, mas a palavra aparência para mim sempre parece que está falando de objeto de imagem, né? Mas lembra que não é qualquer tipo de experiência, assim, então, desde imagem visual mesmo, até som, sensação tátil, né? Qualquer tipo de aparência dos 6 sentidos, dos 5 sentidos físicos e da mente, né? Então, primeiro, a gente foca observando as aparências que surgem nas diferentes formas de percepção, nos diferentes sentidos físicos. Então, nós conhecemos o próprio corpo, o corpo dos outros, né? Principalmente pela visão, pela sensação tátil e um pouco pela audição. Então, se a gente sabe que é um som de né, de um estalo. Ou se a barriga ronca, a gente sabe que é um som de uma barriga roncando. Quer dizer, tem um pouco que a gente conhece por som, né? Agora, olhamos... A própria voz, acho, né? A própria fala, né? Agora, olhamos o nosso próprio corpo de dentro para fora. De uma forma que ninguém mais pode fazer. Só a gente que tem essa percepção de dentro para fora, né? Então, descanse mais uma vez, como fizemos anteriormente, na quietude da consciência. E dirija a luz da sua consciência para o campo somático do seu corpo, né? Para todas as sensações táteis. Toda a gama de aparências táteis que surgem nesse domínio. Então, tá vendo? Aparências táteis, né? Então, lembra sempre disso, que a aparência pode ser de qualquer sentido físico, inclusive mente. Então, usando o seu poder de atividade mental, você pode distinguir entre um tipo de aparência e outro. Essa palavra que o Lama usa aqui, que a gente traduz como atividade mental, é uma palavra estranha, que existe no português também, é mentação. Mas é uma palavra, mentation, né? É uma palavra estranha, a gente não emprega muito, assim. Então, eu e o Marcelo, a gente resolveu usar atividade mental, que não está errado. Mas ao pé da letra seria mentação. Então, se alguma vez vocês virem essa palavra por aí, é a mesma coisa. Então, usando o seu poder de mentação ou de atividade mental, você pode distinguir um tipo de aparência de outro. Então, é como se fosse a primeira diferenciação, assim, que a nossa mente é capaz de fazer, né? Por exemplo, a gente pode distinguir imagem que é diferente de som. A gente pode distinguir uma cor que é diferente de outra. Ou um tipo de sensação que é diferente de outro, né? É uma diferenciação inicial, sem muita conceituação ainda, mas uma diferenciação, uma distinção, né, entre um tipo de aparência e outro. Então, nós podemos usar o pensamento e a linguagem para distinguir ainda mais, para discriminar ainda mais, né, as aparências. Mas aqui a gente vai fazer, nessa prática, a gente começa fazendo isso. Agora nós podemos identificar
a sensação tátil do elemento terra, depois a água, fogo, ar, espaço. Né? A gente vai primeiro diferenciar essas sensações todas que surgem no corpo. Né? Então, primeiro elemento terra, de firmeza e de solidez. Então, geralmente, quando ele fala mais, quando é mais extensa essa instrução, ele fala para sentir o apoio do corpo, né? Qualquer sensação do elemento terra. Isso aqui não tem nada a ver com as práticas de Lung, dos 5 Lungs que o Lama Santin dá. Né? Muito mais grosseiro, assim. Essa prática é muito mais de sensação do corpo, né? Então, terra aqui, do elemento terra, firmeza e solidez, né? Do elemento água, fluidez e umidade. No interior da boca, por exemplo, né? Sensações, se você estiver suando muito, também, né? Você vai sentir essas sensações de umidade. Sensações de espectro de frio e quente, né? Calor, regiões do corpo que estão mais quentes, mais frias. Sensação de qualquer tipo de movimento. Às vezes, quando a gente começa a relaxar, começa a vibrar um pouquinho algumas regiões, né? Do corpo, assim. Ou a própria respiração, né? Sensação de elemento ar. Né? E tudo isso surge no espaço do domínio tátil, no espaço das sensações táteis. Né? Tem um espaço onde essas sensações surgem. Sinta essas sensações táteis como sensações táteis, sem projetar nenhum eu, nem meu. Isso aqui, gente, é uma experiência maluca assim, que a gente pode ter, né? Porque normalmente, o que a gente faz? O que a gente fala, né? Ai, tô com calor na perna. Ou agora, por exemplo, o Valfredo botou uma blusa. Ai, que frio que eu tô sentindo aqui no meu corpo, né? O meu corpo tá com frio, assim, né? Mas a gente não consegue separar muito as sensações que a gente tem no corpo, né? Da noção de corpo, de meu corpo, né? Então, essa prática ajuda a gente a fazer isso um pouco, assim. A perceber que o corpo é o tipo de um conjunto de sensações que a gente passa uma corda e volta, chama de corpo. De meu corpo, inclusive, né? E é muito... Oi. Agora, hoje eu estava lendo o Mingyur Rinpoche falando exatamente um pouco sobre isso, assim, que na verdade nós experimentamos como fosse um caleidoscópio de experiências. A gente, no corpo ela não é uma coisa sólida, monolítica. Se a gente for parar e olhar, é um fluir de aparências, né? Como fosse um caleidoscópio, assim. Não é um blocão, né? Meu corpo, né? Se a gente para olhar tudo que a gente chama de corpo, né? Todas as sensações que surgem no corpo, as imagens mentais, né? Que a gente projeta, mas se a gente solta as imagens mentais, o que é que a gente sente mesmo, né? De dentro para fora. Sem projetar nada, sem projetar nem eu, nem meu, nem corpo, nem nada. Nem um conceito, né? É muito louco. É uma experiência bem louca. E aí ele tá diferenciando um pouco isso para a gente, né? Essa mentação da conceituação, linguagem, né? Que já é a mente, o domínio da mente, colocando a coisa em cima, né? Transformando aquilo num objeto, né? Digamos assim, né? Para a gente se relacionar. A gente só está querendo de uma forma muito sutil, né? Diferenciar as sensações que a gente sente no corpo, mas sem nada mais grosseiro do que isso, sem dar nome ainda, sem conceituar nada, nem eu, nem meu, nem bom, nem ruim, nada. Só uma percepção pura, direta, assim. O mais puro possível, né? Não é fácil de fazer. Por isso que a gente precisaria por isso que a gente faz isso, né? Estabelece corpo, fala e mente nos estados naturais primeiro, né? Para depois a gente poder mais ou menos fazer essa prática aqui, né? Mas então a gente começa fazendo isso, começa discriminando as diferentes formas de sensações táteis que surgem no corpo, né? No espaço das sensações táteis, né? Sinta essas sensações como sensações, sem projetar nenhuma noção de eu e meu. Como sensações, como aparências, são apenas sensações. Apenas aparências vazias de qualquer natureza inerente. Quer dizer, não tem nada
se a gente observar as aparências como aparências, elas são vazias de qualquer coisa por si só, né? Elas surgem apenas em relação à percepção tátil, elas são experiências que dependem de nós, do observador, né? É o observador que tem a experiência da sensação, né? Elas não existem independente do observador. Se a gente não estivesse sentindo o nosso corpo, elas não existiriam, simplesmente, né? Quando a gente toma uma anestesia, se já tiver experiência, todo mundo já tomou anestesia na vida alguma vez, né? Pra alguma coisa. Minimamente pra dor de dente, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas uma das anestesias mais brabeiras, assim, tipo hack, né? Que se não sente o corpo de jeito nenhum, parece que aquele corpo nem é teu, né? Parece que é um negócio lá. Nossa, eu já tomei hack porque eu já operei o joelho 3 vezes já, né? 3 cirurgias de joelho. É muito estranho, né? Parece que aquilo não é teu, aquilo tem um treco lá que não faz parte do teu corpo, né? E também com essas anestesias mais bestas de dente, assim, também, assim, bobear, a gente morde a bochecha, né? Não sente nada. Quer dizer, as sensações táteis, elas não existem, né? Se a gente não estiver sentindo elas, né? Então, por isso que elas não são inerentemente existentes. Porque senão a anestesia não ia funcionar, a gente ia continuar sentindo tudo, né? Não é? A anestesia acho que é uma boa forma de a gente entender que a sensação tátil, ela não é inerentemente existente. Porque se ela fosse física, o corpo continua lá, não continua? O corpo tá lá, não é porque a gente toma anestesia na perna que perde a perna, né? O corpo tá lá, mas ele não sente nada, né? Ô, As Gê, sensações... e o inverso também é verdadeiro, né? A pessoa amputa a perna e continua sentindo dor, né? Exatamente. A perna não tá mais lá, né? A síndrome do membro fantasma, né? E a dor continua, E a né? dor continua. Exatamente, é muito louco essa história. Então, as sensações, elas não são intrinsecamente existentes, né? Justamente por isso. Então, observe por si mesmo, da perspectiva dessa observação em primeira pessoa do corpo por dentro. Se você perceber alguma coisa que corresponde à noção de corpo. Então, quando a gente começa a observar, a gente sente as sensações táteis. Se a gente abrir o olho e olhar, a gente vê o corpo. Quer dizer, tem imagens. Mas o que é o corpo em si, né? Que a gente chama de corpo. O que ele é? Então, podemos dizer que o corpo produz essas sensações, podemos dizer que as sensações ocorrem no corpo. Mas você vê o corpo que gera essas sensações? Ou onde essas sensações ocorrem? O que é o corpo, afinal? Essa entidade, corpo, né? Tudo que você percebe é vazio de existência inerente e vazio de corpo? Quer dizer, tem um corpo intrinsecamente existente lá? E se você olhar para o seu corpo, você verá impressões visuais, formas e cores. Mas formas e cores não são o corpo. Elas são vazias de corpo também. O corpo tem formas e cores, mas onde está esse corpo que tem formas e cores? Quem já viu isso? Você pode ouvir os sons produzidos pelo corpo, mas os sons também não são o corpo. Quando você percebe o corpo que produz... quando que você percebe esse corpo que produz esses sons? Né? Essa entidade que existe por si só. Em termos de aparências, todas as aparências são vazios de corpo. Em nenhum lugar o corpo pode ser encontrado, seja entre as aparências ou independente delas, muito menos independente delas, né? Nós não estamos negando que o corpo exista, mas tudo isso é vazio de corpo. Em nenhum lugar o corpo pode ser encontrado. Não há corpo no substrato, porque todas essas aparências que a gente está experienciando, elas não estão no espaço físico, elas estão na nossa mente. Elas estão no substrato. E o substrato em si é imaterial, assim como todas as aparências que surgem no substrato. Então, a percepção de cor vermelha ou, sei lá, cor do meu corpo, branca no meu caso, mais branca do que nunca, branco apartamento, né? Essa cor branco apartamento, a experiência que eu tenho de cor, ela não tá nas moléculas do meu corpo, ela não tá na retina, aquela brincadeira que o Lama faz, né? Ela não tá viajando, a cor não tá no corpo dela, viaja e entra pelo nosso olho e toca o nosso cérebro, faz alguma coisa, né? Não tá ali.
Está na nossa mente, né? No nosso substrato, são nossas aparências de corpo. Então, o substrato em si ele é imaterial, assim como todas as aparências que surgem no substrato. Nós apreendemos o corpo, o que nós chamamos de corpo, por meio da mente conceitual que rotula, que designa. Né? Agora, com a mente conceitual, imagine o seu corpo, que é realmente constituído por órgãos internos, células, moléculas, assim por diante. Mas o que é o verdadeiro referente da palavra corpo? Quando você fala, esse é o nome que tem significado apenas porque dizemos que tem como referente do corpo, mas passando ao uso mais discursivo da inteligência, quando você pensa, meu corpo, o que vem na sua mente? Qual que é o referente desse termo, meu corpo? O que vem na sua mente quando você fala isso, meu corpo? Para mim vem uma imagem mental. Então vem a forma visual do corpo, mas isso não é o corpo. Qual que é a base de designação quando você designa meu corpo? Lembra esse conceito de base de designação? É aquilo que você usa para identificar alguma coisa que você está querendo expressar. Então, por exemplo, o que pode ser base de designação de um corpo? O que pode ser base de designação? O que eu posso... O rosto, por exemplo, né? O rosto. Uma coisa bem óbvia. Aqui, especialmente no Zoom, né? Especialmente você só tá vendo o rosto, né? A parte da frente. Aquela brincadeira que o Mingo Rinpoche fez, ele se escondeu, deixou a mão. O dedinho assim. de fora. Aí o pessoal disse, a mão era o Rinpoche. Não era bem, né? Mas a gente pode achar que é, né? O que mais que pode ser base de designação? De alguém, de uma pessoa. Aqui a gente tá falando de corpo, né? Não sei se vai funcionar bem. O nome. Mas o nome, a voz, né? Você ouve a voz de alguém, você pode não ver, mas você fala, o Gianni tá aí, sei lá, alguém tá aí. Né? Eu brinquei outro dia que o meu vizinho que é perfumado, cheiroso, que só ele, se eu saio no hall do elevador e sinto aquele perfume dele, eu falo, nossa, o Marco passou por aqui. É a base de designação do Marco, meu vizinho cheiroso, né? Então, tem muitas coisas que a gente pode usar como base para designar um corpo, né? Mas nada disso, nem a imagem, nada do que a gente usar vai ser igual, idêntico ao que a gente está querendo, ao referente, né? Ao corpo em si, completamente. Oi. Hoje no Lugar em Comum do Multishow passou um episódio de uma suíte de hotel que foi feito por um artista plástico. Aí ela tem uma sala onde tem várias câmeras que pegam todos os ângulos do seu corpo, todos, e aí aparecem na tela. Eu achei interessante. Falei, isso é tudo a ver com essa questão. Mas ainda e mesmo assim, não parece que é a pessoa. Quando pega de trás, é muito legal. Mas ainda assim ia faltar a parte de dentro, né? Do nosso corpo. Quer dizer, impossível. Não tem como. Não tem como, né? Tem a menor... uma lembrança do corpo de alguém, né? Não tem como. Nenhuma base de designação vai dar conta de tudo que o referente é, né? Quer dizer, o que significa que o referente mesmo, a gente nunca vai aprender completamente, né? O Lama brinca lá nos retiros e fala, quem que alguma vez viu a Jeane? Ninguém nunca viu a Jeane ou qualquer pessoa, né? Inteiramente, intrinsecamente, assim. Então, qual que é a base de designação quando você designa meu corpo? Com base no quê? Pode ser a cabeça ou o rosto, mas a cabeça é a cabeça. Rosto é rosto, não é corpo. A pele não é o corpo. Os ossos não são corpo. Os órgãos internos não são o corpo. São muitos órgãos internos. Como é que eles vão ser o corpo? Como é que muitos vão ser um corpo? Esse é um argumento que eles usam. E, novamente, qual é a base na qual você designa seu corpo? Seu tronco? Isso é um tronco, não é o corpo. Seus membros são membros, não são o corpo. Membros de um corpo são membros de um corpo, mas eles não são o corpo. Então, você podia dizer, tudo isso junto. Todas essas partes são muitas, elas não são uma coisa só. E daí, esse argumento eu acho mais ou menos, mas aí o argumento que eu errei, não era a vesícula biliar que ele falou mesmo.
Não era bexiga. Gallbladder, faltou a palavra na hora. Mas se você tira um órgão, o que acontece? Você deixa de ser o seu corpo, né? Que horas que deixa de ser o seu corpo? Quando você diz que não é mais. Quando uma pessoa morre, que horas que esse corpo da pessoa que morreu deixa de ser o corpo da pessoa que morreu? Quando você fala assim, não, essa pessoa não é, esse corpo aí não é mais tal pessoa. Aí já não é mais. Mas é quando a gente designa, né? É o poder da designação. Isso é muito interessante. Então, se você perder um órgão interno, como a vesícula biliar ou o rim, ainda terá um corpo, não é? Sem vesícula. Um monte de gente. Minha mãe, por exemplo, não tem vesícula. Mas até o corpo, meu corpo da minha mãe tá por aí. Você pode perder um membro, 1 ou 2 ou 3 ou 4 membros e ainda terá um corpo. Da parte do próprio corpo, objetivamente, você pode encontrar alguma coisa lá, entre as partes individuais ou todas elas coletivamente, que realmente é o corpo? Tudo isso para a gente não encontrar, né? Não falar, realmente não dá para encontrar entidade, corpo separado de tudo isso, né? O corpo é realmente algo físico feito de átomos e células. É claro que ele existe no espaço físico. A gente nunca vai negar que o corpo não existe, né? Como poderia ter algum atributo não físico que exista apenas no substrato? Né? Como é que uma coisa física pode ter um atributo não físico que só existe no substrato? O que é que esse corpo de verdade? O que é esse corpo de verdade? Que não tem cor, desprovido de sensações táteis. O que é o corpo sem as aparências todas do corpo? Sem experiência de corpo. O que é esse corpo? E lembra uma coisa mais louca ainda. Que a gente tem 5 sentidos físicos, né? Poderiam existir outros sentidos que a gente não tem. Daí a gente teria outras experiências que a gente não consegue nem imaginar, né? Mas a gente só experiencia o corpo por meio dos 5 sentidos que a gente tem, né? É muito engraçado isso. O que é o corpo, afinal de contas? Independente das experiências. Ele existe independente das experiências? Separar de todas essas partes, você olhar para o corpo que tem as partes, isso também não é impossível de ser encontrado? Acho que eu pulei um pedação aqui. Qual é o corpo que... Peraí. O que é esse corpo de verdade, que não tem cor, desprovido de sensações táteis? Qual é o corpo que possui todas essas partes? Né? Se a gente fala assim, esse corpo tem... O meu corpo tem braço, tem perna. Bom, mas o que é esse corpo que tem braço, que tem perna? O que é isso? Né? Mas o corpo pode ser encontrado em algum lugar entre todas essas partes? Ou todos são vazios do corpo, são não corpo? O corpo não pode ser encontrado entre suas partes. Mas separado de todas essas partes, se você olhar para o corpo que tem as partes, isso também não é impossível de ser encontrado? Não é impossível de ser encontrado? Sem as partes? Óbvio que é, né? Então, descanse. Então, isso tudo leva a gente para um estado de realmente não tem como encontrar esse corpo, né? Isso que eu chamo de corpo. Daí a gente deveria descansar, deixar a mente repousar. Descanse no conhecimento da total impossibilidade, unfindability, inencontrabilidade do seu corpo. Quer dizer, no fato do seu corpo ter onde ser encontrado, né? A ausência de identidade, a ausência de existência inerente, que é a vacuidade do próprio corpo. Ao procurar o referente da palavra meu corpo, você não encontra nada que não seja um espaço sem objeto. Descanse nesse conhecimento da vacuidade do corpo. Essa é uma prática de Vipassana com foco no corpo. Essa prática é super importante, né? Porque o que morre, pessoal, é o corpo. É o corpo que morre, né? Gê, Fala, Má. pensando nisso, né, que é o corpo que morre, quando que deixa de ser corpo? E tá, eu consigo entender conceitualmente que o corpo é vacuidade, mas como que é isso quando que o corpo também é um referencial, né? Quando deixa de existir, mas e a relação com a mente? A mesma coisa na concepção, né? Quando que passa a ter um corpo e essa relação do que é a vida, né? A morte é mais fácil,
porque a morte é a separação entre mente e corpo, né? Agora, esse momento da concepção tem uma briga desgraçada, porque tradicionalmente, no budismo tradicionalmente se falava que quando acontece como é que fala? A união entre o esperma e o Fecundação. óvulo. Hã? Fecundação. Fecundação, fugiu essa palavra, né? Nesse momento em que acontece essa união, a fecundação do óvulo pelo esperma, o contínuo mental entraria nesse momento, por ali, né? Só que daí, depois começou a pensar assim, momento, peraí, e bebê de proveta? Como é que funciona, né? Então, tinha aquela história, o ser, o fluxo mental, ele é atraído pela mãe e pelo pai em transando, e daí a consciência penetra junto ali. Mas aí começou essa história, mas e bebê de proveta? Bebê de laboratório, como é que se explica isso? É uma confusão, não sei dizer também. Ninguém sabe dizer muito direito como é que é isso. Que momento que acontece? Quer dizer, tem seres congelados? Porque tem embrião congelado, não tem? Tem congelamento de embrião. Esses seres estão lá congelados? Pode ser que sim. E quando você aborta, então qual que é o ponto do aborto? Você mata a criança? É um assassinato? É uma treta isso daí. Isso é uma treta. Eu, particularmente, acho que sim. Já ouvi alguns mestres dizerem que sim. Mas sei lá, né? Mais fácil é a morte. A morte é mais simples de saber, né? A hora que a mente se separa absolutamente do corpo, pronto. Aí é um corpo, mas não é mais o corpo de um ser, né? De alguém que tem um ser senciente ali dentro. Não é mais. Mas o importante pra gente é a gente ir eu acho, né? A gente ir se desidentificando completamente do corpo. Ainda assim, é sempre isso, né? Sempre um equilíbrio. Ainda assim, o corpo é a nossa vida humana preciosa, né? Tendo esse corpo humano é que a gente consegue fazer prática, consegue começar no caminho. Então, a gente se desidentifica, mas a gente não vai abandonar os cuidados com o corpo. Pelo contrário, né? A gente olhar como ele é uma aparência da consciência da nossa própria mente, né? É a nossa própria mente incorporada ali, né? Então, não é separado, não é duas coisas, né? É nesse sentido, assim, tudo que a gente está experimentando é a nossa própria mente, então... aí, nesse sentido, né? E esse corpo, ele é fruto do nosso karma, né? Ele é um corpo kármico. Também, né? Tem essa história também, né? A gente tem esse corpo humano graças ao nosso karma. De ter uma existência humana nesse momento, né? E que a gente aproveite, né? Muito. Mas sem a dor, quando a gente se desidentificar mais, talvez a gente sinta menos aflição no momento da morte, né? O corpo tá indo, os elementos estão se desfazendo. Daí? So what, né? Que os elementos estão se desfazendo. A minha mente vai seguir, minha consciência vai seguir. Ô, Gê, tem uma história aqui, em Botucatu, Tchau, Val. que eu fiquei refletindo, tchau, Val, que eu fiquei refletindo bastante hoje, especificamente, porque eu acabei vendo duas coisas em rede social hoje, e até comentei aqui em casa, até comentei com a Dê o que ela achava que era isso, e agora vem a meditação, a gente fala desse assunto, por isso que eu vou trazer aqui. Tinha um senhor que tinha uma chácara muito longe, a uns 7 quilômetros aqui. Todo mundo conhecia porque ele era um comerciante local, mas isso aconteceu na minha adolescência. Eu sempre me impressionei bastante com essa história. Aí ele morreu de infarto lá na chácara. E o cachorro dele, que era um cachorro pastor alemão, veio dessa chácara aí, que é uns 7 quilômetros de lá, para o cemitério e achou ele lá no túmulo, entendeu? E ficou chorando lá no túmulo dele. Eu fiquei bastante... É uma história da minha adolescência. Todo mundo se impressionou. Ah, o cachorro do seu Orlando, tal. Ficou lá, as meninas dele tiveram que ir lá tirar o cachorro. Achou o túmulo lá dentro do cemitério e chorava no túmulo do seu Orlando. Beleza.
Pega essa história. Aí, hoje, especificamente, eu vi duas histórias muito parecidas, que um cachorro agora está aí no cemitério, que não sai do lado do dono, mais ou menos a mesma coisa, e virou cachorro do coveiro, de tanto que não sai lá do cemitério. E outra, que já estava no caixão, estava dentro daquele rabecão lá, indo para o cemitério, o cachorro pulou dentro do rabecão para ir junto, né? Aí eu até perguntei para Dei, o que você acha que liga esses animais a esse corpo? Porque esse corpo não tem mais energia, vamos dizer assim, nós falando em termos espirituais, não tem mais energia. Ali, por exemplo, para a tradição que eu fui criada, você não precisa nem ir no cemitério, que não tem nada ali, entendeu? Né? Então, ali não tem mais nenhuma energia que pulsa, né? Fluidos, cheiros, o que faz o animal? Quer dizer, o corpo morre ou não morre? Tem alguma coisa ali ou não tem? Tem outro ser vivo que fica tão ligado àquele ser que está morto que ele é capaz de não comer, não dormir, que são coisas absolutamente instinto animal, ele não vai fazer mais nada disso, passa sede, passa fome e não sai dali de cima daquele túmulo que está debaixo de 7 palmos entendeu? E cimento, e ele fica ali em cima daquele túmulo, O que é o corpo? Então, Lana, acontece que tem um apego da mente a esse corpo, mesmo depois que a pessoa morre, né? Eu não sei, não tenho como dizer para você, mas... Então, conversando, porque justamente eu fiquei refletindo hoje e veio esse assunto do corpo. Mas se Eu diz sei que a gente pessoa... talvez não tenha uma resposta, mas é o quê? É energia? É karma? Não, Do animal e a mente da pessoa, a mente da A pessoa mente da pessoa que morreu. que morreu, se diz que ela pode ficar durante um tempo por perto de onde ela morava, por perto das pessoas com quem ela convivia, por perto do corpo dela. Por isso que, assim, o Lama Sam tem até, sei lá, tem uma... Às vezes a gente importa as coisas do... Ai, eu acho que não tem muita saída. Eu vou falar uma coisa, mas acho que não tem muita saída. Tipo assim, a pessoa pode sofrer alguma aflição de qualquer jeito com o corpo dela, sabe? Se ela for enterrada, se ela for cremada, de qualquer jeito. Se ela estiver muito ainda fixada ao corpo, né? Então, tem isso. A pessoa, mesmo que não seja fixada ao corpo em si, ela continua por perto durante um tempo. Se vocês lerem no livro tibetano Viver e Morrer, certamente está escrito lá, né? Que a pessoa ainda Eu fica ia por ali. falar isso, Então, o gente. bicho pode ser que perceba, não sei. Vai saber. Eu ia falar Mas isso, esses a gente está 49 fazendo... dias tão importantes na nossa tradição, né? Esses 49 dias, né? Para ocorrer esse Na verdade, é menos desligamento, né? tempo. Não, é que tudo isso é média, né? Tudo é média. Então, em média, 49 dias. Mas também pode acontecer muito rápido, de o bardo ser muito mais curto, a pessoa renascer imediatamente em algum outro lugar, ou de a pessoa ficar mais tempo também no bardo, né? A gente não sabe, é tudo Hoje a gente meio que média. estava... Mas eu acho que, só para terminar, eu acho que é uma boa resposta essa conexão mente, que o animal ele deve perceber isso, dessa coisa. Pode ser, Eu né? acho que é uma. Eu vou elaborar. O Desculpa, animal Lívia, pode também tem, falar. o animal também tem mente, né? Não é? Também, então, e essa conexão, né, Flori? Conexão Deles kármica viverem forte. juntos, a conexão kármica forte, de viverem juntos, a preocupação, os cuidados, e traz, né, uma energia que leva ele ali, né? Pode ser. Essa energia pode fazer a pessoa renascer num reino animal, né? Também, né? Tão forte. Eu já vi casos também de animal que se apega com o objeto da pessoa. E aí, claramente, o objeto não tem nem energia, assim. Se bem que pode ter a energia da pessoa ali, né? Mas tem isso também, né? Então, não sei se, assim... Ai, puta, não dá Talvez pra o gente animal... saber. Não sei, eu fico pensando que talvez o animal tenha farejado, assim, saca o cheiro, né? Fareja, entende que o corpo ficou ali A pessoa ficou lá, e né? faz essa associação, né? Não sei. Pode ser. Hoje a gente tem um grupo de estudo do livro tibetano do Viver e do Morrer, e a gente estava estudando o capítulo 16, que fala da dissolução interna também, né? Da dissolução externa e da dissolução interna. E aí a mente permanecendo no corpo. E aí teve uma pessoa que contou uma experiência assim, de uma pessoa, o pai dele que morreu,
e no momento em que eles estavam repartindo os bens, assim, as roupas e tal, um vestido e tal, e aí a criança viu o avô e a esposa também sentiu a presença do avô. Aí a gente puxou essa discussão, assim, se teria realmente, como a gente trabalha essa questão dessa consciência também que não está dentro do corpo, né? A consciência ela está em tudo também, né? E como ela está próxima ali, se não seria isso, né? Não, é isso, com certeza, Lívia. Tem descrições assim. A pessoa, é, a mente se desconecta do corpo, mas ela assume um corpo de um bardo, um corpo de mental, né? E ela fica por perto dos familiares. Se diz até que a gente deveria cuidar do que a gente fala, e ainda a pessoa diz que percebe, ela percebe os pensamentos das outras pessoas. E pode ser um momento de muito sofrimento para a pessoa que morre, sabe? Do recém-morto. Porque ela tá ali percebendo ainda, né, pela conexão com as pessoas, pela conexão com os lugares onde ela morava. E daí o Lama Santen sempre conta essas histórias assim, que a pessoa morre, daí já começam a quebrar o pau por causa de herança, não sei o quê, e a pessoa, para a pessoa é um sofrimento desgraçado isso daí, porque ela tá percebendo tudo aquilo. Ainda, né? Oi. Deixa eu contar rapidamente uma experiência que eu tive. Meu pai faleceu e um tempo depois, não muito longo, meu irmão faleceu aos 29 anos. Então, de repente, teve um dia logo depois, eu acho que uns 15 dias depois, ou um mês, eu vi meu pai e ele disse assim: eu vim lhe buscar para você conversar com seu irmão, porque eu não consigo falar com ele e ele está enlouquecido. Ele sabe que eu já morri. Quando eu chego próximo a ele, aí ele fica muito perturbado. E eu vim lhe buscar para você conversar com ele. Aí eu lembro que eu fiz assim, quando eu disse, Ele sumiu. Não, quando eu disse, aí... Aqui! É, claro! Como, né? Aí foi assim, totalmente lúcido esse sonho. Nossa, foi um sonho. E aí eu vi meu irmão. E aí eu passei um tempo sequencial, passei assim alguns dias que eu tinha sonhos lúcidos com ele comendo com a gente à mesa. Olha, ele ia para a mesa, ele comia, ele pedia mais alimento, ele fazia os comentários que ele sempre fazia, sem nenhuma lucidez. E eu olhava assim, eu falava, como é possível que ele não está percebendo nada? E você tentava falar com ele, Tetê? Tentava, não conseguia. Até que, depois de algumas tentativas, ele começou a conversar comigo, não com a boca, eu conversava mente a mente. Uhum. Aí eu explicava para ele. E o mais interessante, esse aí foi o mais interessante, que teve uma determinada vez que ele estava num caixão e eu chegava assim, também acordei nesse dia. Agora eu acordava, tinha lucidez que eu estava ali, via aquela situação toda, como se alguém estivesse aqui falando comigo sempre, mas eu não via essa pessoa. E aí, de repente, eu apagava. E aí... Eita! Aí, dessa vez, ele estava no caixão e eu perguntava, o que está acontecendo? Ele não já morreu? Aí, essa pessoa dizia assim, olha, nós estamos fazendo aqui uma terapia, falava um nome assim, como fosse uma terapia, como teatro, para ele, no caixão, para ele ter lucidez. Me explicou isso tudinho. Eu achei... barato. Até que a última vez que eu vi nessa sequência aí, ele falou para mim através da mente. Eu fiz assim, ele estava bem sereno, aí ele olhou para mim assim e disse,
eu perguntei, como é que você faz para ir para algum lugar? Aí ele respondeu mentalmente, basta pensar para onde eu quero ir, já estou lá. Aí, nesse momento, ele deu um sorriso assim para mim, como se a gente tivesse se despedido. E a partir desse dia, já faz muitos anos, nunca mais eu tive nenhum sonho com ele. Que coisa, hein, Tetê? Então, E foi assim, acidente, Tetê? foi um acidente. Ele saiu de casa e falou assim, tchau, eu venho almoçar. E aí o carro virou e ele faleceu. Quer dizer, A aos pessoa 29 demora para perceber que morreu, né? ele passou um tempo, e o que eu achei mais interessante nessa experiência foi o meu pai, veja Pedir como ajuda. foi, vir me pedir ajuda e explicar isso. Ele disse para mim, porque eu não posso me aproximar dele, porque ele sabe que eu já morri. Que interessante, hein? Vocês veem, essas conexões kármicas são muito fortes, né? Isso com certeza rola, não tenho a menor dúvida que isso rola, Tetê. Muito legal você No poder também espiritismo ajudar, né? kardecista são chamados dos amigos espirituais, né? É. Que eles vêm em acolhimento, né? É. E que muitas Incrível, vezes né? são a própria família, né? É. Que dessa última são encarnação, né? Vem pessoas que têm conexão, né? conexão. Bonito isso. Obrigada, Tetê, de contar pra gente isso. Desculpa, assim, eu não gosto de falar nada. Imagina, obrigada. A gente precisa ouvir essas Obrigada coisas. pela confiança. A gente precisa ouvir, porque a gente precisa acreditar em coisas que estão além do material, assim, né? Faz parte da nossa prática, eu acho, né? Enxergar que tem muito mais entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia materialista nojenta. Então, ó, a Marcela falou de doação de órgãos. Também, o Lama Santen fala isso também. Se a gente for doador de órgão, é bom a gente se despedir dos nossos órgãos mesmo, né? Pra gente não sentir aflição na hora que a gente for despedaçada e distribuída por aí, né? É uma coisa... Mas é uma puta prática também, se a gente for pensar, né? É a prática do Bodhisattva, de doar o corpo. Maravilhoso, né? Pode ser uma super prática. Mas melhor... É de Tchô ocidental, né? Hã? É a prática de Tchô ocidental. É. Tchô de verdade também, né? Concretão, Enterro no outro corpo. Enterro no outro corpo. Generosidade na veia, assim, né? Acho que Total. o máximo de generosidade que a gente pode ter, assim, não sei. Não é? Né? Que eu acho que um dos maiores apegos é nosso corpo, né? Se a gente já decide antes de morrer, entregar ele para os outros. Mas é bom a gente saber que a gente vai ter que lidar com isso. Porque a gente pensa assim, vou doar, né? Tudo, beleza, vou doar. Achando que, né, não vai estar nem aí quando, né, mais ou menos, né? Pode ser que a gente sinta uma aflição. Vai ser tirado bem fresquinho, né? Bem fresquinho vai ser tirado. Mal você vai morrer, já faz negócio. Gente, alguém levou meu celular hoje, eu não tenho estrutura para lidar. Imagina levar meu rim, que né, assim. Eu acho seu celular, Paulinho, seu celular você podia usar ainda, né? Teu corpo você não vai poder mais, então melhor você deixar para quem pode. Boa. Mas a maior parte das pessoas que são doadoras, elas têm a visão materialista, de que morreu, acabou. Isso é problemático, né? Vai ser problemático. Só vai descobrir depois, vai ser too late para descobrir, né? Olha, esse livro aqui, comentários sobre Poa, fala sobre a doação e os benefícios. Se você antes se preparar para fazer isso e se preparar como uma purificação. Então, assim, os benefícios, assim, inclusive, assim, que não tenha medo, encorajando, porque essa perturbação, tudo isso vai ser extremamente aliviado se você se preparar. Aqui, pesquisei por esse livro no Google agora, aqui não achei. O que tem de post-it no meu, Tetê? Estante virtual tem. Vou postar então, aqui. Olha, esse livro eu comprei já no sebo, na internet. Estante virtual. Comprei no Google faz 1000 anos. Mas achei no estante virtual. Pessoal, olha só, postei também o link do nosso grupo do WhatsApp, tá? De novo aqui, pra vocês entrarem, tá? Postei aqui no chat. Vou postar lá no falecido
Falando em morte, no falecido Telegram também, tá? Mas esse Porque livro é talvez muito isso dê uma legal. fechada também, né? Porque você vê lá, são 100 e, sei lá, 17, 70, alguma coisa assim. Aqui a gente está sempre em 30, Que nada, 20, minha filha. Ela 40. tem 200 no Telegram. Eu E acho que eu dá uma penso, fechada. não, vai ter que postar no Telegram, né, Lana? Não vou poder. Não, acho que as pessoas que estão lá no Telegram, e você põe, ó, migramos de novo, elas demoram muito tempo para entrar e uns cabos nem entrando, né? É, mais ou menos, viu? Ô, Gê, tu vai mudar para o WhatsApp de novo o grupo? Vou, porque não. Não, eu estou perdendo hoje mesmo eu perdi a prática de 5 Então, horas. por isso mesmo que eu. Não é que... A gente tinha falado, né, na semana passada, eu postei no Telegram, mas é que ninguém abre o Telegram. Não adianta, eu não vou ficar brigando com o Telegram, né? Eu Não não abro o adianta. Telegram. Eu abri hoje para poder encontrar o link daqui, porque eu não tinha mais É, eu sei. gravado. Por isso mesmo que a gente conversou antes de começar a prática, a gente conversou sobre isso e voltar para o WhatsApp. Então, tá aí o link, por favor, entrem no WhatsApp. Eu vou postar o link do WhatsApp no Telegram, a gente abortar o Telegram. Mas esse link aqui, manda para o meu WhatsApp individual, porque eu não consigo. Mas clica aí, você não consegue clicar aqui, mulher? Não, porque eu não tenho WhatsApp no computador. Eu vou clicar no Telegram, você entra no Telegram e pega. Ah, pronto, tá bom. Senão, Tá certo. eu vou conseguir entrar no WhatsApp de todo mundo, né? Vou clicar lá no Telegram, vou postar no Telegram. Vamos fazer dedicação, pessoal. E Só fala, uma Mônica. perguntinha. Fala, querida. Aqueles ensinamentos da Sarah Kandro, eu estou procurando a apostila impressa. Que ano ele deu? Não foi 2019, foi 2018. Você vai receber, criatura. Você já se inscreveu? Não. Eu vou me inscrever. Não, mas é o seguinte, mas ele deu os ensinamentos. Qual foi o retiro? Foi 2018, 2019? Porque ele Foi deu em 2016, mas lá no YouTube tá como 2018. Porque na época a gente não abriu. A gente abriu depois os ensinamentos dela. Eu posto lá no WhatsApp o link. É o link que você quer do vídeo, é isso? Não, eu quero apostilas impressas. 2016. Porque foi dado. Foi. Mas vai ser dada de novo. Quando você fizer a inscrição, você vai receber outra vez. Não, mas eu não gosto de ler no vídeo, eu gosto de ler no escrito. Não, mulher, quando você fizer a inscrição, você vai receber o documento de novo. Tá. Aí você pode imprimir de novo, se quiser, mas foi 2016. Então, foi no estado búdico. Mas então, antes do retiro, a apostila do retiro, tu podia mandar um pouco antes para a gente poder imprimir? Vocês vão receber, Yun. Quando você fizer a inscrição, você vai receber e você imprime. Tá. Então tu já Todo mundo que fizer a inscrição vai receber o texto do retiro antes para imprimir, fica tranquilo. Tá bom. Desculpa. Meio que eles confirmam a inscrição, Yun. Eles confirmam a inscrição. Tipo, você está inscrito. Aí assim, ó, leia essa apostila. Retiro ainda não. Clique aqui. Não, mas o texto do retiro ainda não está indo, mas vai. Vai para todo mundo que se inscreveu. Tá bom, obrigado. Tá bom? Vamos fazer a dedicação, pessoal, antes que vocês vão embora. Eita, peraí. Deixa eu compartilhar. Então, vamos lá. Prece de longa vida ao Lama. Tempa tu andor je chan chen. Dangil kansan zin pe makarai. Tenzin que bocha petempa, danze trini da do seu arte, takodrola jante partin, aquel sandra menan tendu tsikyang, alan wala se shedrakpa, e que bushem pusha petengurchi. Zaling chi dan ke par nup chok, sugil teni yu tabur sil zepa, lopum ke ki ku tse zetrin, gedro contar pelam do tripade. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aqueles que sustentam os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes
e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa, em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é os sustentáculos desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe nas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra, e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro, Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com grandioso Senhor compassivo Avalokitesvara à sua direita e Vajrapani Mahaspama Parakpa à sua esquerda. Cercado por uma assembleia de incontáveis Budas e Bodhisattvas nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, o paraíso da grande bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá, sem qualquer outro renascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas e Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teata Panchendriya Babodanaye Soha. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Jodiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewardini Dudako Ganlama Drupgirni Drovachika Malupadei Salagoparsho. Muito bem, fofuras. Então, beijocas, contemplem o corpo, a vacuidade do corpo, o que é que a gente chama de corpo. E se preparem para se despedir dele sem tremer quando for a hora, né? Até lá a gente cuida bem dele. Beijo, amores. Tchau. Obrigada, gente. Boa semana para todos. Boa semana, Tchau, boa gente. semana. Tchau. Tchau. Uma boa semana. Tchau, a todos. obrigada. Beijo. Beijo.